E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e nós vamos falar do setor de saneamento, especificamente falar de Sanepar, estatal do estado do Paraná, Copasa, estatal do estado de Minas Gerais e a Sabesp, Companhia de Saneamento do estado de São Paulo. E hoje o contexto em relação a essas empresas nos leva a um dilema, digamos assim, né? O que fazer com as ações dessas empresas? Em relação a Sanepar, ficou cara? E a Copasa vai ser entregue para a União? Em meio a isso, a opção, será que é a Sabesp, que está perto aí da privatização? Me fala aí nos comentários a sua opinião e me conta em qual dessas empresas aí que você está investindo hoje ou que você está de olho hoje para investir. E já aproveito para se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Mas olha só, né, como que o mercado ele é no mínimo curioso. Olha, os analistas nesse momento, né, seguem pessimistas com a Sanepar. Ninguém está recomendando compra, porém as ações da empresa seguem subindo. Eu acredito que essa força compradora deve ser fluxo estrangeiro, né, que está mantendo aí, está segurando o preço da ação, porque com os rumores aí de privatização da Sabesp, principalmente, os analistas estão focados em Sabesp literalmente, né? Olha só, quase unânime aí as recomendações de compra para as ações da Sabesp. Os analistas estão confiantes na privatização da empresa. É incrível até, né, como que estatal é mal vista no nosso mercado. O simples fato de potencial privatização de uma empresa pode mudar bastante ali a dinâmica do comportamento do setor inteiro na bolsa de valores. E aí, em meio a isso, a gente tem também a Copasa, que está meio na indecisão, né, digamos assim. Tem alguns eventos aí, muito boato também circulando em relação à empresa. Aqui nas recomendações nem está atualizado aí depois dos boatos aí de federalização, mas depois do tombo aí das ações, por causa desses boatos, elas até estão se recuperando aí no dia de hoje, né? E a Copasa, a depender do que sair aí em relação à federalização, ela pode seguir mais pressionada, apesar, né, de estar muito bem hoje em termos de resultado. A Copasa tem até um dividendo extraordinário aí que ela vai pagar, talvez isso está ajudando também a segurar preço aí por enquanto, já eu vou mostrar, mas no setor de saneamento aqui no Brasil, acho que os olhos estão voltados mesmo para a Sabesp, só pelo fato aí da privatização, mesmo quando a gente olha aí para os fatos, né, que são os resultados entregues por essas empresas até hoje, a gente vê aí claramente que a Sabesp é muito inferior à Copasa e à Sanepar. Historicamente, né, os dividendos, por exemplo, Copasa e Sanepar são maiores do que os da Sabesp, mas o que importa mesmo de fato que o investidor tem que analisar para poder decidir aí se investe ou não investe, é a eficiência operacional. E aí nesse quesito, veja que a Sanepar ganha aí com uma certa folga das demais empresas, com uma margem de eficiência bem superior. Então já vem a pergunta, né? Se a Sabesp privatizar mesmo, conseguirá ela atingir essas margens de lucro que a Sanepar, por exemplo, está entregando hoje, mesmo sendo estatal? É isso que os analistas e o mercado estão tentando precificar em Sabesp hoje. Não adianta privatizar e o resultado continuar o mesmo. Isso aí é fato. Aqui, se a gente olhar estimativas, né, de fato o mercado está acreditando numa melhora operacional significativa da Sabesp, podendo aí atingir uma margem EBITDA, por exemplo, de 44%, o que é nível Sanepar hoje estatal. E dado aí essa expectativa, hoje ela não está de graça, né? O valuation está muito precificado já, e o que importa mesmo, como eu disse, né, que são os indicadores de eficiência e rentabilidade, hoje eles ainda deixam a desejar, porém, como eu falei, né, o mercado não está olhando isso hoje aqui no case de Sabesp. O mercado já está precificando a empresa já em 2025, já privatizada, batendo recorde de lucro. Então eu volto aqui para a Sanepar e a pergunta que me fizeram é a seguinte: ficou cara as ações da empresa? Bom, olhando aqui o valuation hoje, né, com os dados que a gente tem até hoje, é um desconto. Se a gente olhar aí o PL, né, mesmo com a alta das ações, ele ainda está mais de 20% abaixo da média, assim como o preço sobre valor patrimonial também mais de 20% abaixo da média, e quando a gente olha para EV/EBITDA também é um desconto hoje mais de 13%. E aí, como a gente viu lá no comparativo no início do vídeo, ela ganha com certa folga aí nos indicadores de eficiência comparado às outras empresas, além do endividamento que está bastante tranquilo hoje. Porém, diferente da Sabesp, aqui não tem o gatilho da privatização. O que a gente tem sobre Sanepar, que é fato, é que o estado do Paraná, né, sempre tocou muito bem a empresa, porém sem chance aí de privatizar até então. E aí o fato de ser uma estatal, o investidor que está olhando para a empresa agora precisa trabalhar com uma margem de segurança
maior. E para isso é preciso, primeiramente, considerar tudo que já aconteceu, né, desde o movimento de queda das ações, que para mim foram dois fatores decisivos, né, tanto para as ações despencarem, da mesma forma que tem sido decisivos para as ações subirem novamente. Se a gente começar olhando lá atrás, né, tirando o fato aí da pandemia, o que aconteceu logo em seguida foi a crise hídrica, que já vinha no radar do mercado, né, que causou aí alguns racionamentos por parte da empresa, e aí menos consumo é menos faturamento, consequentemente é menos lucro. E se não bastasse, com a crise se agravando em 2021 para 2022, aí já é crise economicamente falando, que eu estou me referindo, né? Em meio a isso, o regulador congelou as tarifas, né? Impediu aí os reajustes tarifários, o que fez as receitas da empresa estagnarem, enquanto os custos da empresa só aumentavam, e isso foi péssimo para a Sanepar, afetou diretamente na lucratividade, as ações seguiram em queda, ainda, né, que naquela ocasião havia aí uma insegurança jurídica, né? Talvez pela primeira vez aí em cima da Sanepar, muito por conta das consequências da crise do Covid. Hoje a situação já se reverteu e o mercado também já precificou bastante aí dessa reversão. O cenário para a Sanepar agora é de continuidade dos bons resultados, tendo em vista que os reajustes tarifários estão sendo feitos, não tem mais crise hídrica para afetar o fornecimento, o consumo está aumentando, a empresa está fazendo mais ligações, ao mesmo tempo, né, em que controla os custos e, consequentemente, o resultado vem respondendo muito bem. Eu creio que se você investe em Sanepar, você investe em dividendos, imagino eu. E quando a gente olha o histórico, né, o yield atual é 7%. Se você quer garantir ali o mínimo de 6%, vamos ver quanto que seria o nosso preço teto nessa métrica. Eu vou usar aqui o ticker da Sanepar SAPR4, as ações preferenciais, e vou considerar a mais aqui em 2023, 18 centavos a mais, porque esses 18 centavos eles ainda não foram pagos, mas já foram anunciados. Então, em 2023 vou considerar 36 centavos. E aí eu vou somar aqui com os anos anteriores, vai dar R$ 1,37 por ação, e a média dos últimos 5 anos foi de 27 centavos por ação da Sanepar, código SAPR4. Aí eu vou dividir então pela nossa taxa aí, né, que é os 6%, que é o yield que eu espero receber, e nós chegamos aí num preço teto de R$ 4,60 aproximadamente. Só que é bem provável que a Sanepar pague dividendos maiores em 2024, porque os lucros estão aumentando, conforme eu já falei. Então eu acredito que até R$ 5,00 ainda está num preço adequado, digamos assim, no meu entendimento. E ainda falando em dividendos, quando será a próxima DataCon da Sanepar? Será que os dividendos virão maiores mesmo? Bom, provavelmente a DataCon será no finalzinho do mês de dezembro agora, de 2023. Historicamente as DataCon no mês de dezembro, né, sempre foram no dia 28/12, 29/12 e 30/12. Sempre se repetiu dessa forma. O último anúncio da empresa foi de 18 centavos por ação preferencial e foi referente ao primeiro semestre, né? Foi de janeiro a junho de 2023. Agora a gente vai ter o anúncio do segundo semestre. A gente está observando uma melhora no lucro, né? O resultado está melhorando, então é possível que a empresa pague um dividendo maior do que esses que já foram anunciados. Então eu imagino algo acima aí dos 20 centavos por ação. Mas vai depender muito aí do payout da empresa, né, e também do lucro do quarto trimestre, porque às vezes a empresa distribui referente ali, né, um payout de 40%, às vezes ela distribui cerca de 30 e poucos por cento, enfim, não dá para cravar certinho isso aí. E lembrando ainda, né, que tem o detalhe que a empresa ainda vai fazer investimentos aí bilionários, né, na ordem dos 10 bilhões pela frente aí, e com isso pode sim impactar o dividendo até no médio prazo, o que reforça aí a tese de ser conservador com Sanepar para quem pensa em dividendos, apesar de ser uma ótima empresa. Já em relação à Copasa, e olhando se está barata principalmente, né, vendo aqui pelos indicadores fundamentalistas, eles também estão ok. O PL da empresa, né, se comparado aí com 2018, 2019 para cá, hoje ele está bem abaixo, negociando em 5,3 vezes, é um PL baixo. O preço sobre valor patrimonial está dentro da média, né, que sempre negociou aí os múltiplos da empresa. Já o EV/EBITDA também está abaixo da média, né, se a gente comparar com o Sanepar, ele é até semelhante, né, observando aí só o indicador isolado. E as métricas de endividamento, eficiência e rentabilidade também são boas aí por parte da Copasa. Porém agora, né, é aquele negócio. O que era gatilho de privatização, né, que poderia impulsionar esses números, principalmente a parte operacional, né, que o mercado acredita que com privatização tende a melhorar, pode virar aí para federalização, o que colocaria essa eficiência operacional em xeque.
mas como ainda é cedo para a gente falar sobre isso, eu creio que quem investe em Copasa também é mirando os bons dividendos. E aí no curto prazo, o yield da empresa deve vir ainda atrativo, melhores até do que os da Sanepar. Vamos ver, talvez aí tentar traçar um preço-teto adequado para a empresa também. Vamos usar uma lógica um pouco diferente da Sanepar. Por quê? Porque a empresa ela já comunicou, né, a intenção de pagar aí mais de 372 milhões de reais em dividendos, mas ainda não tem datas definidas, mas deve ser esse ano ainda. Só que a questão é que eu não vou considerar esse dividendo para a gente fazer a nossa conta, porque, como vocês podem ver aí, ele é extraordinário. Ou seja, quando é extraordinário, é não recorrente. Então, eu estou sendo conservador. Nesse sentido, eu vou desconsiderar. E olhando também historicamente, né, os últimos 5 anos, teve esse outro dividendo aqui também que foi não recorrente. Isso aí acaba distorcendo a realidade da empresa no sentido de pagamento de proventos. E repetindo, como a gente tem que ser conservador, vamos desconsiderar esses não recorrentes aí, vamos fazer o simples e trabalhar com o yield aí dos últimos 3 anos, que vai dar uma média de 99 centavos por ação, aplicando o mínimo aí de 6%, que eu espero receber, eu chego num preço teto aí de R$ 16,50 aproximadamente. Então, atenção a um detalhe aqui, tá pessoal? A gente tem o dividendo que ainda será anunciado, na verdade já foi anunciado, mas ainda será definido aí as condições, né? Mas ele é não recorrente, acho que está ajudando a fazer preço. E aí a gente ainda tem, para 2024, a discussão sobre a federalização, né? Que deve se intensificar e pode respingar ainda nas ações. E se a gente olhar historicamente as cotações da Copasa, elas nunca passaram aí dos R$ 25,00. Então eu não vejo por que se arriscar muito agora com Copasa, uma vez que a gente não sabe o que pode surgir, principalmente no curto prazo, em relação a essa questão aí do governo de Minas Gerais, esse negócio de federalização, ou se vai privatizar, enfim. Vai de você, investidor, decidir se acredita ou em que você acredita, né, que vai ser o destino aí dessa empresa daqui para frente. Acho que Sanepar, né, continua melhor, olhando as 3 empresas, né? A gestão segue a mesma, sem risco aí iminente de mudança. Abaixo dos R$ 5,00, olhando para as ações preferenciais, acho que pode ainda ser interessante. A única queixa válida aí para a Sanepar é a forma do pagamento dos dividendos. De resto, a empresa está excelente. Diferente da Sabesp, por exemplo, né, que está muito visada agora por conta da privatização, né? E se privatizar mesmo, a empresa vai ter que entregar resultado muito melhor do que os que são entregues hoje, né? Senão o mercado não vai perdoar. É assim, o mercado só quer lucro e mais lucro, não quer enxergar retrocesso em momento algum. E já a Copasa, né, é uma boa opção também para investimento, na minha opinião, mas nesse momento é esperar, dado aí os pontos que eu levantei no decorrer desse vídeo. Mas eu queria saber a sua opinião. Me fala aí, Copasa, Sanepar e Sabesp, em qual você investe, o que você espera aí para o futuro dessas empresas. Por hoje foi isso, então um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!